Oi, gente! Então, antes de começar essa resenha, eu sei que não tem muita gente que me acompanha, mas eu fiquei 3 semanas sem postar porque eu fiquei com preguiça. Essa é a verdade. Bom, enfim, hoje eu tô aqui pra fazer resenha do livro A Cura Mortal da série The Maze Runner. Eu fiz a resenha de Prova de Fogo faz algumas semanas e eu falei que eu ia fazer uma resenha desse, que é o último da trilogia. Eu sei que tem o spin-off A Ordem do Extermínio e também tem o Maze Runner Arquivos, só que eles não compõem a história da trilogia. Pelo que eu sei, a Ordem do Extermínio é falando sobre como eles criaram o labirinto, e eu tava querendo ler, mas eu não vou ler por causa desse livro. Se vocês viram a minha resenha de Prova de Fogo, vocês devem ter visto na description box que eu dei uma nota baixa pra esse livro. Eu dei 6.8, sendo que pro primeiro eu dei 8.9, então como já faz um certo tempo que eu li esse livro, eu não vou poder falar com detalhes exatamente tudo que eu não gostei. Mas uma coisa que ficou muito na minha cabeça é que eu gostava muito da Teresa. Muito mesmo. Sempre gostei. Mesmo em Prova de Fogo, quando ela foi aquela filha da mãe, eu gostava dela. Acho ela legal. Eu gosto da personagem da Teresa. E aí, o Thomas fica morrendo de raiva da Teresa porque no segundo livro ela, sei lá, ela mentiu pra ele, bateu nele, e aquelas coisas que se você leu Prova de Fogo, você sabe o que eu tô falando. E aí ele ficou todo com raiva porque ela fez isso, porque ela meio que trabalhou pro Cruel, e ele não consegue perdoar a Teresa. E aí o que acontece? Spoiler máximo, gente. Essa resenha vai ser cheia de spoiler, porque eu tenho que expressar o quão insatisfeita eu fiquei com esse livro. O que acontece? Chega no terceiro, ele descobre que a Brenda também sempre trabalhou pro Cruel, e ele não fica nem um pouco bravo. Nem um pouco. Nem um pouco. Eu não entendo por que ele não conseguiu desculpar a Teresa por uma coisa que ela fez pra salvar ele, e ele nem ficou bravo com a Brenda. Tipo, amigo Thomas, o que deu na sua cabeça? Se eu não entendi o que aconteceu nesses livros, por favor, comentem explicando, porque eu não entendi isso. Essa é a parte que eu fiquei mais what's going on com esse livro, porque eu gostava da Teresa e eu queria que o Thomas ficasse com a Teresa. E outro spoiler máximo aqui: se você leu esse livro, você sabe que a Teresa morre no final. What? Uma coisa que eu também fiquei muito insatisfeita e frustrada foi que no primeiro livro, quem era meu personagem preferido? O Chuck. Ele morre no primeiro livro. Aí no segundo livro, o meu personagem preferido, na verdade eram dois, era o Minho e o Newt. Eu gostava dos dois, tipo, do mesmo tanto. Eu sempre gostei muito do Newt. E aí, o que acontece com o Newt no terceiro livro? Ele morre, e ainda pelo motivo mais... ele não é imune ao fulgor, ele pega o fulgor, e quem mata ele é o Thomas. Olha, eu não gosto do Thomas. O Thomas só me fez não gostar dele durante essa série toda, por tudo que ele fez. Eu não gosto do Thomas. Eu não sou obrigada a gostar dele só porque ele é o personagem principal. E bom, eu achei que essa história ficou enrolando tanto. Eu demorei tanto tempo pra ler esse livro, porque a história não nos envolvia. Ela ficava ali, aquela coisa assim, e você passa, você assim... Eu passei essa série inteira querendo saber mais sobre a Chancellor Paige, né, sobre a Ava Paige, que sempre nas últimas páginas do livro, o epílogo era tipo ela falando e tal, e ela não aparece, tipo, dignamente nesse livro. A parte dela é ridícula, o final desse livro é ridículo, não tem um final digno pra uma série que começou tão boa, é um final... podre. Eu já vi gente falando, mas é um final realista, o que teria acontecido se a história fosse real? Bom, esse é o legal dos livros, você pode viajar. Você pode viajar na maionese, você pode criar uma história maluca, e o final foi podre. Enfim, quando eu terminei de ler o livro, eu até joguei ele no lixo. Mas aí depois eu falei, não, né? Aí eu peguei e guardei. Porque, desculpa se eu estou exaltada, mas é porque lembrar do final desse livro me deixa com tanta raiva. Tem esse negócio também do Gally. Eu gostei do Gally reaparecer porque eu não tinha conseguido entender no final do primeiro livro se ele tinha morrido, se o Cruel tinha
sei lá, prendido ele, ou se ele tinha fugido. Eu não tinha conseguido entender, e aí nesse livro, quando ele apareceu, eu fiquei, tá, tudo bem, eu entendi, eu gostei disso. Foi um fator positivo pra esse livro. E eu gostei também deles terem voltado ao labirinto no final. Mas sei lá, como eu já disse nas minhas outras resenhas e na minha reação ao trailer de Maze Runner, eu não gosto das cenas de ação que o James Dashner cria. Eu acho elas muito cruas. Ele podia ter desenvolvido melhor, porque nas cenas de ação, nas cenas de lutinha, eu só queria passar. Porque, como eu já disse, o desenvolvimento psicológico dos personagens era muito mais interessante pra mim do que as lutinhas e a ação. E tá, tudo bem, não tem problema. Mas já que ele quer fazer um livro que tem um dos gêneros principais ação, ele devia saber desenvolver melhor. Mas isso é um gosto pessoal. Eu já vi gente que gosta da cena de ação, então, sei lá, né? Eu só fiquei com muita raiva com a Teresa morrendo no final. Com muita raiva porque ele construiu, o James Dashner construiu essa personalidade pra Teresa e uma história inteira e coisas atrás de tudo que ela fazia pra no final ela morrer. E eu tenho certeza que o James Dashner shippava a Brenda com o Thomas. Por isso que ele matou a porcaria da Teresa. Só que ele não percebeu que mais da metade do fandom de Maze Runner gosta mais da Teresa. E também, eu não entendo, porque normalmente em trilogias e séries os livros vão ficando gradualmente maiores. Com Maze Runner foi ao contrário. O primeiro livro é o maior de todos e esse, o último, é o menor de todos. Ele podia ter desenvolvido uma coisa tão legal e ele não fez. Eu sei que essa resenha ficou um lixo, não é uma resenha, mas eu reclamando do que aconteceu nesse livro, mas é porque... E por causa desse livro, eu perdi totalmente o rumo com The Maze Runner. E eu não vou ler a Ordem do Extermínio. Eu me recuso a ler a Ordem do Extermínio, porque... eu não tô com paciência. Talvez no final do ano, talvez mais tarde, assim, quando essa minha raiva estiver passado, eu possa ler. O James Dashner acabou com a minha felicidade quanto a Maze Runner. Mas eu ainda estou super ansiosa para o filme, ainda mais que vai ter o Dylan e a Kaya. Eu sempre falo do Dylan e da Kaya, mas é porque vai ter eles e eu adoro eles. E eu acho que o filme vai ser muito legal, porque o primeiro livro é perfeito, é maravilhoso. E eu só tenho a reclamar desse livro. Essa é a verdade. Gente, obrigada por assistir. Espero que vocês gostem das minhas resenhas e eu vou falar sobre inscrevam-se no canal e tchau!